Buenas noches, hermanos. Gracia y paz. Bueno, hoy yo quiero empezar una nueva serie de estudios sobre las doctrinas de la gracia. Y en esa clase introductoria, la idea que tengo es presentar-lhes um panorama de essas doutrinas. É um gozo, lhes digo, um gozo imenso, dar-lhe a bem-vinda a esta série de estudos sobre as doutrinas de la gracia. E ao longo das próximas semanas, vamos profundizar nessas verdades que, aunque a vezes pareçam complexas, são o coração do Evangelho. Nosso propósito não é só entender conceitos teológicos, sino ver a salvação, ver que a salvação é de Deus, por Deus e para Deus. E essa é uma perspectiva que veremos que produz segurança em nossos corações, humildade profunda e um selo imenso por la missão. Hoje, nesta primeira classe, o objetivo é traçar um grande mapa. Nos familiarizaremos com o terreno histórico, a lógica de como Deus aplica sua salvação e, crucialmente, como essas verdades nos impulsam a viver e a compartilhar nossa fé com outras pessoas. E antes de começar, vamos orar. Senhor, te damos graças por a oportunidade que o Senhor nos dá de estudar este tema que é fundamental. E como disse há pouco, é o centro do Evangelho. Padre, abre nosso entendimento para compreender essas verdades profundas. E que essas verdades nos impulsem a evangelizar e a discipular outras pessoas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a primeira coisa que quero apresentar-lhes é sobre a soberania de Deus e o Evangelho. Este é o fundamento. E para começar a tratar de este fundamento, quero dizer-lhe que a soberania de Deus é a ideia central que unifica todo o que vamos estudar em las próximas semanas. É a verdade de que Deus é Rei absoluto e supremo de todo, e que sua vontade se cumpre sem exceção com toda a criação. Sua providência e, de maneira especial, em nossa salvação. A Bíblia não é tímida ao declarar isto. Em João capítulo 6, versículo 44, eu vou ler para vocês. Em João capítulo 6, versículo 44, o Senhor Jesus mesmo nos disse: "Ninguno pode venir a mim se o Padre que me enviou não lhe trajere, e eu lhe ressuscitarei en el dia postrero."
Isso nos dá uma pista poderosa. E a pista é: la salvación es, desde su início, inteiramente de Deus. E quando falamos de la salvação, a menudo encontramos duas grandes perspectivas: el sinergismo e el monergismo. El sinergismo, em essência, sugiere que a salvação é um esforço cooperativo, uma colaboração entre Deus e o ser humano, onde o homem tem a capacidade de iniciar o processo por sua própria conta. Por outro lado, o monergismo, que é a postura reformada que exploraremos, sostém que a salvação é, de princípio a fim, uma obra exclusiva de Deus. Não é que o homem não responda, sino que a mesma capacidade e o desejo de responder são dones de Deus. O apóstolo Pablo lo expressa de maneira sublime em Efésios 1, capítulo que Efésios 1, que é um verdadeiro himno à la soberania divina, onde a eleição e o plano de Deus se desplegam segundo o puro afecto de sua vontade, incluso antes da fundação do mundo. Essa perspectiva inicial é vital para nosso estudo das doutrinas da graça. Pero mais adelante, à medida que vamos tratando de cada dos 5 pontos do calvinismo, vamos profundizando essa ideia da soberania de Deus. Agora, é necessário poner o contexto histórico para nós aqui. É aqui onde vamos tratar o origen da controvérsia que resulta em los cânones de Dort. Agora, por que é importante falar de isto como as doutrinas de la gracia ou os 5 pontos do calvinismo? É fundamental que nós entendamos que estas não são ideias teológicas nascidas em vazio, sino que são verdades bíblicas que foram defendidas e sistematizadas em meio de uma controvérsia histórica. E as raízes de essas doutrinas se estendem profundamente em la história da Igreja, sendo articuladas por figuras como Agustín en el siglo V y luego por los reformadores como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y por supuesto também Juan Calvino en el siglo XVI. Ellos redescubrieron y reafirmaron essas verdades cruciais a partir das Escrituras. Sin embargo, foi a finales do século XVI e princípios do século XVII quando essas doutrinas foram puestas à prova de uma maneira muito particular. E aqui hago referência a um teólogo holandês chamado Jacob Arminius e seus seguidores, conhecidos como os remonstrantes, que começaram a proponer ideias que se enfatizavam em grande maneira a vontade livre e autodeterminante do homem. Isto nos levou
a questionar, por ejemplo, doutrinas como a predestinação e outras implicações da soberania divina em la salvação. E em 1610, os arminianos apresentaram uma remonstrância, ou seja, uma protesta formal em 5 artículos, buscando que as confissões de fé existentes em Holanda se ajustaram a seu ponto de vista, a seus pontos de vista. E seus principais argumentos eram que a eleição de Deus se basava em la fé que Ele previa en el hombre, que Cristo morreu por todos os homens, aunque solo los que creen se salvam, que o homem pode iniciar a fé por sua própria vontade, que a graça de Deus pode ser resistida e que a salvação pode perder-se. Esta tormenta de controvérsia teológica, como alguns lá chamaram, não podia passar-se por alto. Levou a la convocatória de um grande concílio internacional conhecido como o Sínodo de Dort, que se reuniu entre 1618 e 1619 em los Países Bajos. E aí estiveram teólogos de toda a Europa para examinar essas ensinanças à luz da Bíblia e da tradição reformada. O sínodo concluiu que o arminianismo era incompatível com a ensinança bíblica. E em resposta a cada um de seus 5 pontos, formalizou o que hoje conhecemos como os 5 pontos do calvinismo, a menudo recordados com o acróstico TULIP: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou redenção particular, graça irresistível ou chamamento eficaz e a perseverança de los santos. Estes não eram pontos novos, sino uma clara e concisa defesa da soberania de Deus em la salvação, em contraste direto com as ideias que davam um papel codeterminante à vontade humana. O seguinte ponto que temos que considerar nessa classe introdutória chama-se el ordo salutis. Ou seja, como Deus aplica a salvação em la vida del pecador. Ora, havendo compreendido o fundamento divino e o contexto histórico, a pergunta que surge é: como se aplica essa salvação soberana à vida de cada crente? Para dar-nos claridade, a teologia reformada nos oferece o conceito de ordo salutis, ou ordem de la salvação. É vital entender que esse não é um ordem cronológico estricto de experiências que vivimos uma atrás outra em um tempo determinado.
Más bien es una secuencia lógica y teológica de los actos divinos por las cuales la obra de la redención que Cristo ya cumplió objetivamente en la cruz se aplica al pecador por el poder del Espíritu Santo. Como Luis Berkhoff, un conocido teólogo reformado, nos explica, la Ordo Salutis no pone el énfasis en lo que el hombre hace para apropiarse de la gracia de Dios, sino en lo que Dios hace en aplicarlo. Esto recalca nuevamente nuestro monergismo. La salvación es, de principio a fin, la obra de Dios. La raíz de todo el Ordo Salutis se encuentra en la eternidad, en el plan inmutable de Dios. Teólogos como Herman Bavinck y Luis Berkhoff nos recuerdan, hermanos, que la salvación no es una improvisación, sino que también tiene su origen en el decreto divino y en el pacto de la redención, establecido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la creación del mundo. En este pacto eterno, o pacto de la redención, el Hijo se comprometió a redimir al pueblo escogido por el Padre, garantizando todas las bendiciones necesarias para su salvación. Este es el marco divino en el que se despliega el Ordo Salutis. De hecho, el apóstolo Pablo nos proporciona la secuencia bíblica más clara que usaremos como hilo conductor para nuestro estudio de Romanos 8, 29 a 30. Y el texto dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje de Romanos 8, 29 a 30, nos da el gran panorama de la obra salvadora de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Permítame esbozar brevemente los componentes clave de este orden lógico e teológico que exploraremos em las próximas semanas. Elección eterna, el decreto soberano de Dios de salvar su pueblo. Llamamiento externo, la proclamación del Evangelio a todos los hombres. Regeneración, la obra secreta del Espíritu Santo que dá nueva vida. Llamamiento eficaz, quando o Espírito Santo nos capacita a responder ao Evangelho. Fé e arrependimento, nossa resposta consciente, dados por graça. Justificação, a declaração de Deus que nos hace justos em Cristo. Adopção, nos convierte em hijos em sua família. União com Cristo, nossa
conexão vital e mística com Jesus. Santificação, a obra progressiva do Espírito que nos conforma a Cristo. Perseverança de los santos, a seguridade de que Deus nos guardará hasta el final. Glorificação, a consumação final de nossa salvação. Todos esses tópicos teológicos e todos estes componentes claves de ordem lógico do texto de Romanos que acabo de apresentar, não vamos vê-los nessa sequência. Apenas lo mencionei para que sepa que são temas que vamos encontrar à medida que avançamos no estudo das doutrinas de la gracia. Pero, nessa introdução, eu quero dar um passo a mais nesse panorama, tratando de considerar as doutrinas de la gracia como o fundamento que nos impulsa para a missão e o selo evangelístico. Hermanos, de uma maneira geral, a teologia deveria impulsar-nos a la missão, a proclamação do Evangelho. Assim que agora chegamos a uma das implicações mais profundas e a vezes mal entendidas de essas doutrinas, seu impacto em la missão e el evangelismo. Há uma objeção comum e esta objeção é: se Deus é soberano e já ha elegido a quienes serão salvos, por que evangelizar? Não desmotiva isso o esforço missioneiro? A resposta bíblica e reformada é clara e contundente. Todo o contrário. A compreensão da graça soberana de Deus não só não nos desmotiva a missão, sino que la empodera e la impulsa com a motivação mais profunda e o fundamento mais sólido. Pensemos em como cada uma de essas verdades nos equipa. Primeiro, nos libera da pressão e o desaliento. Pensemos em la depravação total. A doutrina de la depravação total, que estudaremos a fundo na próxima semana, nos ensina que o homem, sem a intervenção divina, está radicalmente corrompido e espiritualmente muerto. Efésios 2, 1 a 5. John Frame, assim como outros teólogos, señalam que o pecador não pode venir a Cristo porque lo odia, não porque carezca de la faculdade livre de livre albedrío para fazer o que quer. Essa verdade nos libera de poner a carga de la conversão em nossas próprias habilidades ou em la supuesta bondade inata del oyente. Não temos que manipular nem pressionar, sino confiar em que Deus, e solo Deus, pode dar vida a los muertos. Esta compreensão nos dá compaixão genuína
por la desesperada condição do ser humano e uma urgência profunda por compartilhar a única esperança verdadeira. Predicamos com humildade, sabendo que o êxito não depende de nós, sino do poder de Deus. 2. Nos llena de audácia e confiança. Pensemos agora em la eleição incondicional e graça irresistível. Se a salvação dependera de que cada pessoa decidiera por si mesma, sem a prévia obra de Deus, o evangelismo seria uma tarefa desalentadora e incierta. Pero ao saber que Deus tem um povo elegido por sua eleição incondicional e que o Espírito Santo actuará com graça irresistível em suas vidas, predicamos com audácia, com esperança e sem ansiedade por os resultados. Sabemos que a semilha do Evangelho, aunque caiga em tierra dura, se é a vontade de Deus, Ele la hará germinar. O éxito da missão, mis hermanos, está garantizado por la obra de Deus, não por la eloquência de um predicador ou la mera receptividade humana. Cada conversão é um testemunho claro do poder de Deus, não de nossa persuasão. Terceiro, nos impulsa a la obediência agradecida. Consideremos a união com Cristo e a santificação. A experiência de nossa própria união com Cristo e o processo de santificação nos recuerdam constantemente que somos recipientes de um amor imerecido que ha transformado nossas vidas. Esta imensa gratitude se convierte em uma obediência gozosa, que inclui o grande mandamento de Jesus de ir e a ser discípulos de todas as nações, como leemos em Mateus 28, 18 a 20. Diante dessa verdade, a missão se convierte, então, em uma expressão natural de adoração e agradecimento àquele que nos ha salvado de nossa depravação total. Em resumo, as doutrinas de la gracia nos liberam do orgulho humano e do temor ao fracasso, nos llenam de compaixão por los perdidos, nos outorgam gozo em cada conversão e nos motivam por uma profunda gratitude a obedecer ao chamado de Cristo. Compreendemos que a missão, então, não é um dever pesado, sino o privilégio de participar en el plan infalible de Deus para sua própria glória, chamando a seus escolhidos de entre todas as nações. E eu quero concluir essa classe introdutória e abrir um espaço para comentários e perguntas. E eu quero concluir dizendo uma vez mais que o que acabo de apresentar-lhes é apenas uma classe introdutória, um mapa general de lo que vamos a ver em las próximas semanas.
hemos visto que a soberania de Deus é o fundamento de tudo. Compreendimos o contexto histórico do Sínodo de Dors, que formalizou a defesa de essas verdades frente às objeções, dando-nos o conhecido acróstico TULIP. Hemos explorado a lógica do Ordo Salutis, ou a ordem da salvação, a ordem que Deus aplica sua salvação, fundamentados em passagens como Romanos 8, 29 e 30, e o pacto eterno de la redenção. E hemos visto que, lejos de desalentar, essas doutrinas são o impulso mais forte para a missão e o selo evangelístico, porque nos fundamentam em la confiança de que a salvação é de Deus, por Deus e para Deus. E este entendimento nos leva à humildade, à santidade e uma esperança inquebrantável, sabendo que Deus é fiel para completar a obra que ha começado. Na próxima semana, estudaremos a primeira letra do acróstico TULIP, a depravação total, e veremos quão profunda é nossa necessidade da graça de Deus, lo qual nos permitirá apreciar aún mais a magnitude de seu amor. Bueno, agora, se vocês querem fazer uma pergunta, fazer comentários, podemos tomar um tempo para isto. Pastor, usted sabe que normalmente en las redes sociales se ha popularizado esto de los debates, ¿no? Sí. Debates donde se confrontan posturas. Entonces, muchos de estos debates que se han dado en YouTube son entre precisamente el calvinismo o la postura calvinista contra la postura arminiana. Y en esos debates se utiliza mucho, o se ha utilizado, un término que para mí, honestamente, es nuevo. No sé si tendrá algún tipo de desarrollo en las posteriores clases o ahorita mismo, pero es provisionismo. Provisionismo. Y junto con provisionismo mencionan la expresión gracia previniendo. No sé si ese detalle que se menciona en estos debates tiene que ver con las discusiones que en antaño se tuvo allá en los Países Bajos en la refutación pues, hacia los remonstrantes. Sí, las doutrinas de la gracia, de hecho, tocan varios otros temas, como la justificación, la predestinación, elección. Y estos temas, por ejemplo, la gracia preveniente, vamos a ver, creo que en la tercera semana. Pero el otro término, de hecho, yo no había escuchado, pero creo que mais adelante podemos ir sanando estes conceitos também. E de hecho é um debate que que historicamente já foi tratado, para muitos parece que está em aberto e que seguem o debate em torno de essas verdades centrais da fé. Alguma pergunta mais?
Ok, vamos orar. Concluindo essa classe introdutória e depois, a continuação, teremos nosso tempo de oração. Padre, queremos uma vez mais expressar nossa gratidão. E agora, por a vida destes teólogos do passado, que puderam tratar de estes temas e que hoje podemos ter mais uma melhor compreensão de lo que foi tratado à época. Padre, sabemos que vamos estudar e tratar de temas fundamentais à doutrina da salvação. E que para muitos há aspectos dessa doutrina que não são tão claros. Pero, a la vez, reconozco que, por nossa natureza pecaminosa, muitas vezes não vamos lograr compreender completamente tudo que tem que ver com a fé. Pero sabemos que as Escrituras são claras quanto à salvação e à vida piedosa. E sabemos que muitos teólogos no passado proveram para nós a claridade sobre muitos aspectos das doutrinas fundamentais do cristianismo. E reconhecemos que a enseñanza hoje se construi com base em los que foram fiéis a lo largo da história. Pero isso não impede que saquemos dúvidas que todavia han quedado. Pero necessitamos da iluminação de tu Santo Espírito sobre nós para que podamos manter-nos fiéis às Escrituras e à tradição reformada. Bendize-nos nesta nova série de estudos. E te pido, Deus, que sigas bendicindo nosso tempo de oração los unos por los outros. Em nome de Jesus. Amém.